Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade ao nosso projeto Gabaritando Legislação, falando da Lei 11.404, a Lei Estadual de Minas Gerais, voltada à execução penal, sabendo que ela tem que estar de acordo com a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Muito bem. Entramos agora, amigos, então, na seção 3. A seção 3 fala da religião. Bom, primeiro que a questão da liberdade religiosa, né, de consciência e crença, assistência religiosa, ela é constitucional, né? É garantida pela nossa Constituição Federal. Certo? Logo, o preso, o sentenciado, o preso definitivo, o preso provisório, ele não perde o direito ao culto, ao direito à religião. Tanto que a gente começa agora aqui com o artigo 60. O sentenciado tem direito à liberdade de crença, ou seja, de acreditar naquilo que ele quiser, na divindade que ele quiser, e até mesmo no direito de ser ateu ou agnóstico, ou até mesmo adepto satânico. A liberdade de crença e culto, permitida a manifestação religiosa pelo aprendizado, ou seja, ele quer aprender alguma doutrina religiosa, ou o exercício de culto, que muitas vezes ele já trouxe, né, lá da sociedade para dentro do presídio. Bem como a participação nos serviços organizados no estabelecimento penitenciário, a posse de livro de instrução religiosa. Qual é o exemplo mais comum? É a Bíblia, né? Tem o direito de portar a Bíblia. Mas pode ser outro livro, pode ser o livro dos Espíritas, de Allan Kardec, pode ser o livro de Mormon, e perdoem se eu estou esquecendo algum outro, certo? E a prática da confissão, ou seja, ter o direito de ter um padre para que ele possa se confessar, certo? Exercer o sacramento da confissão, sem prejuízo da ordem e da disciplina. Parágrafo único. A manifestação religiosa se dará sem prejuízo da ordem e da disciplina exigidas no estabelecimento. Ou seja, amigos, não pode haver perturbação ao sossego que a instituição penitenciária exige. O artigo 61 está revogado, certo? Se ele está revogado, não nos interessa, ok? Revogado pelo artigo 4º da Lei 14.505 de 2002. Se ele está revogado, eu não vou nem ler o dispositivo, porque a prova não vai exigir, então eu já vou automaticamente para o próximo slide. Próximo slide fala da seção 4. Seção número 4. Das atividades culturais, recreativas e esportivas. Bom, aí nós temos artigo 62, 63 e 64. Artigo 62. Para os bem-estares físico e mental do sentenciado, só menos social, porque ele não tem direito à liberdade social, ou seja, para a manutenção da sua saúde, né? O que é a saúde, pessoal? Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Físico e mental está aqui, social ele vai ter que adquirir depois. Então, para os bem-estares físico e mental do sentenciado, serão organizadas nos estabelecimentos penitenciários atividades culturais,
recreativas e esportivas. Aqui estão, certo? Torneios de futebol, enfim, manifestações culturais das mais diversas tendências. Artigo 63. Os programas de atividades esportivas destinam-se em particular ao jovem adulto, podendo ser solicitada à diretoria de esportes e a outros órgãos da comunidade a colaboração em seu desenvolvimento. Organizar torneios, organizar campeonatos, isso faz muito bem para o bom convívio, inclusive, entre os sentenciados. Artigo 64. O professor de educação física e o recreacionista, são duas pessoas aqui então, vejam que aqui não é poderão organizar, não é isso que está dizendo aqui. Nós temos aqui uma norma impositiva, é organizarão sessões de educação física e atividades dirigidas para grupos de condenados, devendo observar-lhes o comportamento para fins de anotação. Bom comportamento, ponto positivo. Mau comportamento, nós podemos ter aqui, então, falta disciplinar. Dando sequência. Seção 5. Seção 5, do contato com o exterior e da relação com a família. Pois é, pessoal, aqui a gente começa já a querer aproximar o preso do mundo exterior. Aproximar o preso, de novo, do convívio com a sociedade, querendo aproximá-lo, né, da onde ele deve voltar. De regra, a gente tem no Brasil o entendimento de que todo preso é ressocializável. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas é o que nós temos de entendimento. Artigo 65. Será estimulado o contato do sentenciado com o mundo exterior, ou seja, extramuros, fora dos muros da cadeia, fora dos muros da prisão, pela prática das medidas de semi-liberdade e pelo trabalho com pessoas da sociedade, com o objetivo de conscientizá-lo de sua cidadania e de sua condição de parte da comunidade livre, ou seja, mostrar que ele tem que se engajar. Ele vai se engajar e ele deve estar lá livre de estigmas, livre de preconceitos. Embora muitos presos saiam sempre já com um carimbo na testa, né? Sou preso e dificilmente terei alguma oportunidade no mercado de trabalho. Parágrafo único. O contato com o meio exterior será programado pelo serviço social. Cuidado. Quem contata o meio exterior é o serviço social. Ouvido quem? Olha a importância desse órgão. Esse órgão ele faz tudo. Se tiver que marcar um órgão na prova, marcam esse. Comissão Técnica de Classificação. Comissão Técnica de Classificação. Cai o tempo inteiro, vejam, é toda hora tal dispositivo. É o tempo inteiro esse dispositivo marcando presença. Certo? Esse dispositivo não, esse órgão, né? Inclusive é um dispositivo novo, né?
Parágrafo acrescentado pelo artigo 4º da Lei 19.478, de 12 de janeiro de 2011. Artigo 66. O sentenciado tem direito a manter relações familiares. Isso é o que, pessoal? Visita. Isso é visita. Relações familiares nada mais é do que visita. Visita dos familiares, dos filhos, da esposa, da mãe, enfim, incluído visitas periódicas da família. Se fala incluindo visitas periódicas da família, essas visitas aqui não precisa ser necessariamente a família única ali, mas pode ser, por exemplo, pessoas que se consideram aparentados. Certo? É que relações familiares também podem incluir e-mails, pode incluir telefonemas, e aqui a visita periódica é presencial. Ok? Parágrafo 1º. Compete ao serviço social assistir e orientar o sentenciado em suas relações familiares. Então, se um preso quer se comunicar com um familiar, ele busca o serviço social para isso. O serviço social vai orientá-lo a como fazer. Pode ser que uma questão venha e inverta. Diga que tem que ser, por exemplo, a comissão técnica de classificação ou o diretor do estabelecimento. Vai estar errado. Certo? Parágrafo 2º. O direito estabelecido no caput, que é o direito da visita, abrange relações oriundas de casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco. Esse dispositivo até 2011 não existia. Então, relações homoafetivas, por exemplo, ficava vedado. Até que, com a Lei 19.478, de 12 de janeiro de 2011, no artigo 5º, esse parágrafo 2º passou a entrar em vigor no artigo 66. Certo? Passou a entrar em vigor, então, ali no artigo 66. Dando sequência agora, entramos no artigo 67. Vejam que o 67, ele já não fala só no sentenciado. E é isso que eu queria que vocês cuidem. A maioria dos artigos, tá, fala só do sentenciado. Mas tem dispositivos que dão direitos a ambos, ao sentenciado e ao preso provisório. Um exemplo de um artigo que só dá direito ao sentenciado: trabalho externo. Trabalho externo é só para o preso sentenciado. O preso provisório, ele não tem direito a trabalho externo, até porque é necessário que ele fique preso no cárcere. Então, aqui cuidem, pessoal. Aqui nós vamos estar falando do sentenciado, 1. E o preso provisório, 2. Tem direito à visita íntima, com periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente, diretor do estabelecimento. É um benefício. A visita íntima é um benefício. Muitos presos que cometem falta disciplinar, eles acabam perdendo por um período o direito à visita íntima. Certo? Então, cuidado em relação a isso. Cuidado em relação a esse ponto que eu queria que vocês tivessem de antemão. Certo?
Parágrafo 1º. A visita ocorrerá em local específico, adequado à sua finalidade e compatível com a dignidade humana. Não vai ser no meio dos outros presos. Vai ser um local adequado, certo? Um local em que se respeitará a intimidade e a privacidade das pessoas que manterão, que se relacionarão. Parágrafo 2º. O sentenciado indicará cônjuge ou companheiro para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional e fornecerá a devida documentação comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva. Está aqui. Certo? E aqui é uma questão interessante, né? Aqui é uma questão interessante. Só é possível visita íntima entre casais, seja casamento, homem e mulher, união estável, companheiro e companheira, união homoafetiva. Mas e namorados, por exemplo? A lei não diz. Se admite por analogia, mas a lei não fala. Parágrafo 3º. A indicação relacionada nos termos do parágrafo 2º poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante comprovação de rompimento do vínculo. Houve, por exemplo, a separação do casal, houve a quebra do vínculo, ele já não tem direito à visita íntima. Não adianta chegar uma moça lá e dizer, olha, eu vim para visita íntima, não está o nome na lista, não vai entrar. Não tem jeito, não entra. Ok? Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, somente, cuidado, esse parágrafo 4º tem grandes chances de cair em prova. Então eu queria que vocês ficassem bem espertos e tomassem muita atenção. Na hipótese do parágrafo 3º, somente 6 meses após o cancelamento poderá ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima. Então, se o camarada rompeu o relacionamento, por 6 meses ele fica na seca, literalmente, certo? Exatamente para evitar, amigos, o acesso de pessoas estranhas por um tempo muito curto nos estabelecimentos prisionais. Então, cuidem isso no parágrafo 4º. Isso pode cair na prova de vocês, então deem um destaque muito especial nesse parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico, exigível para a realização da visita íntima. Ou seja, é um documento, é um crachá, que diz ali claramente, uma certidão, um documento, que diz que a finalidade é essa, a visita íntima. Não é uma visita familiar, é a visita íntima apenas. A esposa ela pode ter direito a 2 visitas, né? A visita familiar comum e a visita íntima. Parágrafo 6º. Somente se admitirá visitante menor de 18 anos quando legalmente casado, por lei, e nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juízo competente. Aí só o juiz pode autorizar. E esse juiz que está ali, o juiz que vocês estão enxergando no parágrafo 6º, é o juiz da execução penal. É o juiz da vara de execuções. Certo? É o juiz da vara de execuções. Cuidado quanto a isso. Por isso que fala ali o juiz competente, né? Nós já estamos falando do condenado ou do preso provisório, é aquele sujeito que está na penitenciária, então é o juiz da execução.
Parágrafo 7º. O sentenciado, vejam que agora não está falando em sentenciado e preso provisório, é o sentenciado, receberá atendimento médico e informações com o objetivo de evitar contato sexual de risco. Evitar que se propague doenças sexualmente transmissíveis dentro das penitenciárias. Esse é o objetivo. Parágrafo 8º. A visita íntima poderá ser suspensa, ou seja, por um período nada, ou restringida, por tempo determinado, por ato motivado da autoridade competente. Essa autoridade competente é o diretor do estabelecimento. Nas seguintes hipóteses: sanção disciplinar, nos termos do inciso 7 do artigo 143, ou seja, violação de falta grave. 2. Registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante, apurados em procedimento administrativo. Toda falta grave, certo? Tem que ter o devido processo legal, vai ter o procedimento administrativo. Ficou demonstrada a falta grave, o diretor pode suspender ou restringir a visita íntima como punição. 3. Risco à segurança do sentenciado, de preso provisório ou de terceiros, ou a disciplina do estabelecimento prisional provocado pela visita. Talvez porque imaginem que essa visita vá trazer uma carta de uma facção. 4. Solicitação do preso. Esse rol, meus amigos, é um rol taxativo. Certo? Esse rol que os senhores estão vendo aí é um rol taxativo, ou seja, pessoal, são somente esses casos que suspendem ou restringem a visita íntima, nenhum outro. Até porque a visita íntima, como eu disse para vocês, é um direito do preso, do sentenciado ou do preso provisório. Certo? Capítulo 5, da evolução do tratamento. Da evolução do tratamento. Artigo 68. O programa de tratamento será avaliado durante sua evolução. Aqui o importante é a finalidade. Para fins de progressão ou regressão. O que é a progressão? Progressão é ir do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Regressão é o quê? É fazer coisa feia e ir do aberto para o semiaberto e do semiaberto para o fechado, cometendo faltas graves, certo? Então, o programa de tratamento durante a avaliação é para essa finalidade. Parágrafo único. A avaliação periódica do tratamento pela Comissão Técnica de Classificação, sempre ela, e sua homologação pelo juiz da execução penal, determinarão a progressão ou a regressão do regime de cumprimento de pena, no mesmo estabelecimento ou em outro. Cuidado! Toda vez que falar em progressão e regressão, sempre vão estar envolvidos a Comissão Técnica de Classificação e o juiz da vara de execução que homologa. E se o indivíduo estiver, por exemplo, no regime semiaberto, e ele for regredir de regime porque cometeu infração disciplinar, não trabalha, por exemplo, e vai para a penitenciária, para o regime fechado, ele vai trocar para um sistema, para um presídio de alta ou de média segurança. Certo? Cuidem isso. Artigo 69. A progressão depende da evolução favorável do tratamento e a regressão da evolução desfavorável.
enquanto ele trabalha, enquanto ele não faz bagunça, enquanto ele se comporta, certo? Ele vai fazendo jus a cada vez mais chegando perto da ressocialização, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Claro, cumprindo os requisitos objetivos também, como um sexto da pena, aquela história toda. Certo? Desfavorável se ele faz o contrário, organiza motim, não trabalha, tenta fugir, certo? A evasão, aí a regressão ocorre. Artigo 70. No término do tratamento ou na proximidade do livramento condicional, o livramento condicional, amigos, é a última etapa das progressões. É o momento que ele estará livre, sem precisar voltar ao presídio. Mas ele não pode se envolver em encrenca, né? Ele não pode cometer crimes, contravenções, pois, caso contrário, o livramento condicional é revogado e ele volta ao cárcere. Certo? A comissão técnica de classificação, vejam que aqui não é um poderá, é uma norma impositiva. Elaborará, pessoal, elaborará relatório final, no qual constarão o resultado do tratamento. A prognose, ou seja, as chances favoráveis quanto à vida futura do sentenciado, ou seja, a chance dele voltar a delinquir ou não. Chance de voltar ou não a delinquir, quanto à vida futura do sentenciado, bem como a informação sobre o pedido de livramento condicional, até porque isso é um requerimento que o apenado, o sentenciado faz. Lembrando que só pede livramento condicional e progressão de regime condenado, sentenciado, preso provisório não, porque ele ainda não tem uma pena definitiva. Ele ainda não está cumprindo pena. Certo? E assim, amigos, a gente fecha o bloco número 4. Fechamos, encerramos mais um bloquinho. É hora da gente dar uma relaxada, tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos, nós já vamos para o nosso bloco número 5. Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.